Todos acharam Lucas capítulo 13? Nós vamos ler do verso 10 ao 17. Esse é um episódio narrado exclusivamente pelo médico Lucas. E eu queria que você prestasse muita atenção na narrativa desse texto e, por gentileza, mantivesse sua Bíblia aberta durante toda a ministração, para que nós possamos acompanhar juntos o desenrolar do texto e descobrir alguns princípios aqui extraordinários sobre a ação da pessoa do Senhor Jesus na vida dessa mulher. Lucas capítulo 13, verso de número 10 em diante, diz assim: Ora, ensinava Jesus na sinagoga, e era um sábado. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Pai eterno, graças te damos. Te damos graças por esse tempo precioso, o qual podemos nos reunir na tua casa e celebrar a tua graça, o teu favor e a tua bondade sobre a nossa vida. Te damos graças pela vida do teu servo, pastor Carlos Alberto, a sua esposa, pastora Sueli, que têm sido dados como um presente para a igreja no Brasil. O seu legado de fé, de honra, de integridade e de compromisso com o reino são não só apreciados, mas imitados, Senhor, por todos os cantos deste país. Que o Senhor o abençoe e que o Senhor continue dando a ele vida longa, vida abençoada, vida próspera na tua presença. E que, ó Deus, agora, ao abrirmos a tua palavra, possamos receber a porção pela qual o teu Espírito separou para que fosse entregue para a tua igreja nessa manhã. Não permita com que nada roube esse momento de intimidade ao qual o Senhor preparou para nós. Leva cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Que o nosso coração seja solo fértil, preparado para receber a boa e poderosa semente da palavra de Deus. E que essa semente produza fruto, muito fruto, fruto que permaneça para a glória do teu santo nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Para aqueles que gostam um pouco de saber sobre detalhes das Escrituras Sagradas, há pelo menos 7 milagres que Jesus realiza em dia de sábado. E você sabe que o sábado, dentro da lei mosaica, era um dia de descanso, não se fazia nada. Era um dia separado para descansar e para estar dentro desse contexto, dia de ir à igreja. Se fizéssemos uma adaptação do contexto desse texto, esse texto fala exatamente como um dia de hoje, dia de culto. Como é bom dia de culto, verdade ou não, gente? Eu gosto de dia de culto. Eu fui criado na igreja e dia de culto para nós sempre foi dia de festa, dia de celebração. Tinha roupa de ir para a igreja. Eu me lembro quando garoto, tinha roupa de ir para a igreja, não podia usar em nenhuma outra ocasião. Era roupa de culto, era roupa santificada. Era uma roupa que ela praticamente no domingo de manhã pulava do armário e vinha em cima da gente e dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Dia de culto, dia de roupa, em que a gente usava aquela indumentária, e filho de pastor já viu como é que é, vestia assim quase que como um pastorzinho e tal, e a gente ia para a igreja, e a gente participava desse momento de festa e de celebração, porque dia de culto é um dia gostoso. É um dia onde a gente encontra os irmãos, é um dia onde a gente canta louvores ao nosso Deus, é o dia onde a gente ouve a palavra de fé, que vai impulsionar a gente para caminhar durante uma semana. Dia de culto é um dia maravilhoso. Eu não sei como é que tem gente que consegue ficar sem ir num culto no dia de culto, principalmente no domingo. Eu às vezes saio de férias e a minha consciência me acusa quando é domingo. Eu preciso arrumar uma igreja para ir. Às vezes minha esposa fala, você parece muito crente. Eu falei, não, mas eu preciso. Sabe aquele negócio que parece que está faltando alguma coisa? Porque dia de domingo é dia do Senhor. Eu fui criado na época ainda, e o pastor Carlos Alberto se identifica muito com essa época, ele vai saber dizer com muito mais propriedade do que eu, que o dia de domingo era o dia de passar o dia na igreja. Tinha culto de manhã, ensaio do coral à tarde, ensaiava o louvor, ficava direto na igreja, quando não, poucas vezes, a gente fazia refeição juntos, fazia um almoço assim na igreja, comia todo mundo junto, passava o dia na casa do Senhor, era bom demais, gostoso, esse tempo onde a gente vai à igreja, porque a gente sabe que lá há algo diferente, há algo que acontece nessa reunião aqui, que não acontece em nenhum outro lugar. Há uma ideia, uma teoria falsa por aí, de gente que dizendo eu sou a igreja, e de eu não preciso ir a culto, isso aí é uma furada. Nada se compara à comunhão dos santos. Aliás, o salmista diz que é ali que ele ordena a bênção e o favor, e a vida para sempre. Você pode até não perceber, mas enquanto nós estamos reunidos aqui, há algo da parte do Senhor que está sendo realizado sobre a sua vida. Nada se compara a esse tempo de manhã na casa do Senhor. Nada se compara. É algo diferente. Há uma presença diferente neste lugar. Porque Jesus não disse que ele estaria presente se você estivesse sozinho em casa. Ele disse que estaria presente onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome. Olha que coisa boa. Jesus está aqui hoje. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes nós passamos com essa ideia desapercebida, de que num culto como esse, Jesus está aqui. Ele passeia no meio da igreja. É a visão que João tem lá em Apocalipse, que ele anda no meio dos candelabros, ele está no meio da igreja. Jesus passeia por aqui. Enquanto a gente está na comunhão dos santos, enquanto a gente se predispõe a levantar cedo, a botar uma roupa, a fazer umas chapinhas, irmã, é uma bênção, faz a chapinha, dá uma ajeitada no gramado, vem para a igreja. Enquanto você se predispõe a fazer isso, há uma mesa que o Senhor preparou para você aqui hoje de manhã. Talvez você não consiga ver com os teus olhos físicos, mas pelos teus olhos espirituais, creia, há uma mesa farta que o Senhor colocou para você aqui hoje de manhã. Que coisa boa, querido. Tem uma mesa grande aqui, ó, uma mesa grande que Deus colocou para servir para os seus filhos. Por isso que eu gosto de igreja, eu gosto de culto. Eu sou um viciado em igreja. Não tem um NA, narcótico anônimo? Eu vou para o IA, igrejômetro anômetro, porque eu sou viciado em igreja, eu amo igreja, eu estou quase igual Samuel, eu quero morar na igreja, eu gosto de igreja, às vezes eu não tenho nada para fazer, eu vou para a igreja, porque é gostoso você estar na igreja, porque é algo diferente aqui. Esse era um dia de igreja, dia de culto. E no dia de culto, como era tradição, e tradição nossa também, é uma boa tradição, essa mulher com muitos outros iam à sinagoga, o lugar de culto. Era o lugar onde os judeus celebravam e professavam a sua fé. Faziam as suas orações, ouviam os textos bíblicos, ouviam a verdade de Deus sendo anunciada. Era um dia de culto. E Jesus, como um bom exemplo para o seu povo, gostava de estar na sinagoga. Muitos dos milagres e muitos dos ensinos de Jesus se deram na sinagoga. Tanto é que quando ele tinha 12 anos de idade, numa das viagens que a sua família fez a Jerusalém, no caminho de volta, sentem falta da presença do pequeno menino Jesus. Aquele alvoroço,
Cadê o menino? Cadê o menino? Descobrem que ele estava onde? No templo. Estava na casa de Deus. E quando a sua mãe chega para dar aquela chamada que sua mãe sabe dar, moleque! Porque não pense você que Maria chegou, ó filho de Deus, onde estava você, menino Jesus? Não, era mãe. Você já viu mãe chamar a atenção de alguém com voz mansa? Só se for a sua. A minha nunca me chamou. Meu querido filhinho, que bonitinho que você é. Onde você estava, meu amado? Você chama atenção. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Você chama a atenção do seu filho assim? Nunca. Você ranheta. Moleque! Você muda os decibéis da sua voz. É assim ou não é? Começa aquele escândalo. Você fala, Jesus, o menino assusta só com o grito. Tem uns que vivem trauma até hoje. Eu não penso você que chegou Maria ali no templo. Chegou, menino, onde você estava, moleque? Que conversa é essa? Eu e seu pai preocupado. Qual foi a resposta de Jesus? Onde deveria eu estar, se não na casa do meu pai? É aqui que eu tenho que estar. Lugar bom de se estar é na casa do pai. E naquele dia Jesus, mais uma vez, vai aonde? À sinagoga. E dentro desse contexto, ele encontra uma situação inusitada. O texto começa a contar a história de uma mulher anônima. Ela não tem nome. Talvez anônima, assim como muitos de nós hoje se encontram no anonimato neste lugar. A nossa história não é conhecida por todos. A gente sabe que quando a gente entra num lugar como esse, há tudo quanto é tipo de história que você possa imaginar. Você pode estar bem alinhado, você pode ter passado o seu perfume, você pode ter tomado o seu banho, espero que você tenha feito isso hoje de manhã, em nome de Jesus. Mas a verdade é que cada um de nós aqui tem a sua história. Todo mundo aqui tem a sua história. Não há ninguém aqui que não tenha a sua história. Infelizmente, muitos de nós, e se você ainda não viveu essa história, sinto e lamento em te informar, mas todos nós enfrentamos algumas histórias de dor, porque a dor faz parte da nossa caminhada. Só há dois tipos de pessoa, aquelas que sofrem e aquelas que um dia vão sofrer. Conversava aqui com o pastor Carlos Alberto, ele perguntava sobre meu pai, da sua saúde, e eu dizia, pastor, nós ainda não conseguimos superar da maneira como desejamos a perda do meu irmão. Eu perdi um irmão faz 2 anos e 7 meses, com 41 anos de idade. Às vezes você olha, você vê um homem pegar o microfone na mão, você vê ele brincar com a sogra, ele faz você às vezes tirar algumas risadas, mas todos nós temos os nossos vales de dor. Você não sabe quem está sentado perto de você. Você não sabe a dor que ele está passando, você não sabe a luta que ele está atravessando. Mas uma coisa me chama a atenção nessa história. Essa mulher estava no lugar certo, porque o lugar dos feridos é na casa de Deus. Porque o lugar aonde a gente que está passando dor, está passando luta, a gente está passando sofrimento, se há um lugar aonde a gente precisa estar, é na casa de Deus. Jesus chega e identifica uma mulher. O texto diz que ela vivia um problema não há pouco tempo. São 18 anos. 18 anos, meu querido, é muito tempo para qualquer coisa. Mas no que diz respeito a sofrimento, é muito tempo. Às vezes você enfrenta problemas por alguns dias, você já acha que o mundo vai acabar. Quando ele se estende por alguns meses, você desespera da própria vida. O que dirá uma mulher que padecia de um problema há 18 anos? 18 anos. Eu não creio que o problema dela surgiu de uma forma imediata, porque nenhum problema, quase que de uma forma generalizada, não surge de uma hora para outra. É uma sucessão de problemas. Eu estava dizendo sobre a perda do meu irmão, perdi meu sogro faz 1 ano e pouquinho. Fui diagnosticado com câncer.
E depois, conversando com o médico, ele disse, olha, o problema dele, e quando identificamos o seu problema, ele já estava com metástase, o câncer tinha começado no pulmão, foi para o pâncreas, fígado, e depois 6 nódulos no cérebro. Mas não aconteceu de uma hora para outra. O problema surgiu com uma pequena célula cancerígena que começou a se multiplicar e formar camadas e tecidos cancerígenos que se espalharam e entraram na sua corrente sanguínea. E o médico oncologista foi dando aquela explicação científica que na hora da dor a gente não está muito preocupado com ela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nenhum problema começa da noite para o dia. São 18 anos, mas a gente não sabe como é que esse problema começou. De repente, um dia, algo na vida dessa mulher saiu do prumo, saiu do rumo, perdeu um nível. E essa mulher começou a viver uma vida fora daquilo que Deus deseja para qualquer pessoa, porque Deus não deseja para ninguém que essa pessoa viva encurvada. Deus não quer que ninguém viva prostrado. O único desejo de alguém viver prostrado para Deus é na sua presença. Eu me prostro diante do Senhor, mas eu não me prostro diante da vida, das dores, das decepções. Não é esse o plano de Deus. Mas essa mulher, por algum motivo, começou a encurvar-se. Há uma doença, e depois pesquisando de uma maneira um pouco mais profunda o texto, eu fui descobrir, há uma doença chamada Mary Strumpel. É uma doença que é um diagnóstico raro, mas acontece ocasionalmente em algumas situações, aonde a pessoa ela começa a ter uma disfunção nas medulas da coluna, e na medula e nas vértebras, e ela começa a se encurvar, porque quando ela se encurva, ameniza a dor. Olha que interessante. Começa a doer, mas a posição que alivia a dor é quando ela se curva. E estudando a doença, dentro da pesquisa que eu fiz no Google, o Google é uma benção, né, irmãos? O Google é uma maravilha, ajuda até o pregador. E ele, lendo, ele diz que quanto mais a pessoa se encurva, vai aumentando a dor, ela se encurva, ameniza a dor. É interessante que algumas situações na nossa vida são exatamente assim. A gente tem uma dor e a gente se encurva e a gente quase que ameniza a dor, porque a gente vai se encurvando diante dela, eu vou me prostrar. Mas o texto diz que 18 anos se passaram e essa mulher estava encurvada. E o texto diz no verso de número 11, sem de modo algum poder endireitar-se. Eu queria que você pensasse sobre essa situação de sem de modo algum. Ela tentou de tudo, porque ninguém sofre por desejo próprio. Eu quero sofrer. Hoje eu quero sofrer, eu estou doido para que este ano, porque seja um ano de dor para mim. Eu quero sofrer esse ano. Assim como tem gente que, tem muitas igrejas que estabelecem, né, um ano de Daniel, não tem? Um ano de Josué, um ano da conquista. Eu nunca vi ninguém dizer assim, esse é o ano de Jó. É o ano do sofrimento. É o ano da dor, das chagas. É um ano onde eu vou perder tudo. Já viu? Não. Normalmente as pessoas designam o ano como um ano para frente. É Daniel, que ia para a cova dos leões, o leão não comia. Ele é o ano de Josué, que venceu e conquistou Canaã. Ninguém, sabe por quê? Não faz parte da nossa característica humana aceitar a dor passivamente. Essa mulher tentou de tudo. É mais ou menos a mesma história da mulher hemorrágica lá em Marcos capítulo 5. Ela despendeu de todo o seu dinheiro, sem contudo nada melhorar. Ela só piorava, mas ela tentava fazer alguma coisa. Mas sabe de uma coisa? Há dores na nossa vida que nós não temos os recursos necessários para superá-las. Às vezes há dores que não há dinheiro no mundo. Você pode ser milionário, bilionário, trilhardário, mas tem dores na vida que você não tem condição de superá-las sozinho. Não tem Dorflex para a alma. Não tem. Não tem lisador para o coração. Não tem para aquela dor
dentro da gente, que a gente chora sem saber de onde vem a dor, mas vem de dentro, é dor de alma. Essa mulher fez de tudo. Ela tentou de tudo quanto é jeito melhorar, ela não se aceitava, mas sabe qual era o problema? Cada dia que passava a situação dela só piorava. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção nessa mulher? É que ela não desistia de estar na casa de Deus. Muita gente olha para essa mulher e só se apega ao fato dela estar debaixo de um espírito de enfermidade, o qual Satanás a colocara num cativeiro, porque é isso que o próprio Cristo identifica na sua vida. Ela estava num cativeiro, o qual Satanás havia colocado há 18 anos. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção nessa mulher? Não é o fato de um espírito de enfermidade estar sobre ela. O fato que me chama a atenção nessa mulher é que havia uma esperança que a impulsionava todos os dias a ir à casa de Deus dizendo, quem sabe hoje algo diferente vai acontecer. É por isso que a gente não pode deixar de estar junto. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Quem sabe hoje? Quem sabe hoje? Essa luta que você está enfrentando há tanto tempo, esse problema que você não sabe como solucionar, essa crise que você está atravessando, você já perdeu a conta de quantos dias ela já dura. Quem sabe hoje, por você estar no lugar certo, algo de extraordinário não vai acontecer. Eu sempre venho para a igreja com uma expectativa no meu coração, porque onde Jesus está, algo de extraordinário sempre acontece. Eu não acho que todo culto é culto. Meu pai diz assim, às vezes eu perguntava para ele, eu já aprendi a lição, eu não sou tão bobo quanto eu pareço. Não concorda. Outro dia eu disse assim para ele, pai, e o culto hoje foi bom? Ele respondeu assim para mim, como assim o culto foi bom? Me disse se tem culto ruim. Não tem culto ruim. Todo culto é bom. Porque todo culto Jesus está presente. E onde Jesus está presente, não pode ser ruim. Aprendi a lição, nunca mais perguntei. Falei, pai, e o culto bom hoje? Ele disse, muito bom. Ó. Culto bom, porque onde Jesus está, algo diferente acontece. Essa mulher, talvez, 18 anos, no mesmo lugar. Por isso que às vezes não entra na minha cabeça, pastor Carlos Alberto, o senhor me ajuda, depois eu vou fazer uma clínica pastoral com o senhor. Como é que tem gente que fica pulando de igreja em igreja? Ah, a bênção não está aqui, eu vou para outro lugar. Eu estou vendo fogo ali, eu vou lá atrás do fogo. Essa mulher me ensina uma coisa, 18 anos no mesmo lugar. Porque quando Jesus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar, é no lugar onde você está. A gente não corre atrás de bênção, gente. A gente precisa amadurecer isso. O que eu tenho paixão a respeito dessa igreja é a solidez do seu ministério. Essa igreja, com a sua liderança sólida, na presença do seu pastor, mostrou para vocês e tem ensinado que a verdade das Escrituras é essa, de que a gente tem que estar firme em Cristo, fiel à sua igreja, estabelecendo laços familiares. Que coisa maravilhosa é a gente ver os filhos nascerem, sendo consagrados, depois você casar os filhos, e depois você consagrar os filhos dos filhos, nesse lugar. Que coisa maravilhosa, essa mulher não desiste, 18 anos. Mesmo com dificuldade, porque não pense você, uma mulher com 18 anos de problema, andando encurvada, ela vinha para a igreja com facilidade. Ela não vinha. Às vezes a unha encrava, nós reclamamos. Ah, não vou para a igreja não, porque a unha encravou. Eu não consigo pisar direito. Ah, o que aconteceu? Não sei, nasceu uma afta na minha boca, eu não vou conseguir louvar direito. Essa mulher, 18 anos, encurvada. A única coisa que ela via à sua frente era o chão. O horizonte havia sido roubado dos seus olhos. Mas ela continuava indo à casa do Senhor.
ela continuava vindo, ela insistia, mesmo encurvada, mesmo com dor, mesmo sofrendo, ela de cabeça baixa, ela vinha para a igreja, porque ela sabia de que talvez naquele dia algo iria acontecer. E aconteceu. Sabe por quê? Porque é um Deus que se compadece das nossas dores. O autor de Hebreus, no capítulo 4, no verso de número 15, ele diz: nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Quando você entrou aqui, Jesus sabe quanto você está sofrendo. Quando você entrou aqui, não pense que você passou desapercebido daquele que os olhos tudo vê. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele sabe como foi a sua semana. Ele sabe quantas vezes você chorou. Aliás, a Bíblia diz que até as suas lágrimas Ele recolheu num odre. Ele sabe quantas gotas saíram do seu rosto. Quantas vezes você chorou debaixo de um chuveiro, talvez na cama, enfiando a cara num travesseiro. Ninguém viu. Você saiu do quarto ou saiu do banho com aquela cara inchada, com o olho vermelho. E aí alguém pergunta da família: você chorou? Falou: não, foi o shampoo. Você põe a culpa no shampoo, pensa que eu não sei. Deus me mostrou aqui agora. É o shampoo, é o shampoo. Você pode enganar os outros da família, você pode às vezes até passar desapercebido com os irmãos da igreja, mas há um Deus que identifica a nossa dor. Tudo muda nesse culto quando Jesus a vê. Quando Jesus está presente, meu querido, se prepara, algo de extraordinário vai acontecer na sua vida. E eu tenho certeza que hoje de manhã, esse mesmo Jesus que estava nessa sinagoga, Ele está presente aqui hoje de manhã. E assim como Ele viu essa mulher há 18 anos encurvada, sem conseguir endireitar-se, olha o verso número 12, vendo-a Jesus, vendo-a. Como eu gosto desse Deus que se identifica com o nosso sofrimento, que tem compaixão. Você sabe o que significa compaixão? Compaixão é se identificar com a dor do outro. Que bom é saber de que Jesus olha para nós hoje de manhã e Ele se compadece da nossa dor. Ninguém pode ter dado bola, os seus familiares podem até se acostumado com o sofrimento. Sabe por quê? A gente se acostuma até com aquilo que é ruim. Tem gente que se acostuma a sofrer. Dia desse eu aconselhei uma pessoa na igreja, passando por lutas. E eu disse para ela: e aí, minha filha, como é que você está enfrentando esse problema? Ela respondeu assim, abruptamente: já me acostumei. Eu falei: mas como assim? Pastor, já estou acostumado a sofrer. Eu acho que nesse mundo Deus me colocou para tomar paulada. Eu acho que esse é o meu ministério. O ministério da paulada gospel. Eu vou tomar pau a vida inteira, pastor. Porque sabe de uma coisa? Nada melhora. Quanto mais eu oro, quanto mais eu venho na igreja, parece que a coisa estreita. Quer saber de uma coisa? Eu estou preferindo me conformar. Falei: opa, peraí. Não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho nos ensina a levar ao Senhor Jesus a nossa dor, a nossa frustração, a nossa crise. E Ele há de prover em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Jesus vê aquela mulher. Como é bom saber de que Jesus nos vê. Você sabia que o Criador do universo tem os seus olhos colocados sobre a sua vida hoje de manhã? Ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Meus irmãos, às vezes eu fico assim, estupefado com o fato de se notar que há um Deus que criou todas as coisas, os céus, a terra, os mares, tudo que neles há. Ele pensa em mim. Ele olha para mim hoje de manhã. Jesus olhou para você. A gente cantava uma música com muito mais frequência do que se canta hoje, mas que diz mais ou menos assim: alguém se importa com você. Alguém se importa com o seu sofrer. Aí a segunda parte diz assim: Jesus se importa
com você. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Jesus se importa com você. Jesus se importa com o seu sofrimento. Não pense você que você está vivendo aquele filme que foi sucesso das bilheterias internacionais, Esqueceram de Mim. E você já está no terceiro parte. Esqueceram de Mim 1, 2 e 3. Já esqueceram tanto de mim, pastor, de que eu já estou acostumado com esquecer de mim. Ele não se esquece de nós. Jesus não se esqueceu de você. Quando Jesus vê aquela mulher, ele faz algo além, porque que benefício há de alguém se identificar, perceber a nossa dor e ficar impotente diante dela? Nada. Porque é a mesma coisa se você chegar para mim e falar assim, eu tenho uma dívida de R$1 milhão, você vai falar para mim. Eu vou dizer assim para você, vamos orar. Porque é a única coisa que eu vou poder fazer por você. R$1 milhão? Meu irmão, quem me dera. Não tenho recurso, não tenho meios, não tenho formas, não tenho dinheiro necessário para suprir as suas necessidades. Mas há um Deus que é infinitamente poderoso, não só para se identificar com a nossa dor, para se compadecer dela, mas para interferir e mudar a nossa sorte. Por isso que Jesus é incomparável. Deuses é que as pessoas recorrem, em que fazem votos, em que colocam os seus presentes e acendem as suas velas, deuses de barro, deuses de cerâmicas, impotentes, não podem fazer nada, mas há um Deus que quando fala, tudo se prostra diante da autoridade do seu nome. Quando Jesus fala, os céus e a terra estremecem. Quando ele fala, tudo muda. Jesus não só se identifica com a sua dor hoje de manhã, e é por isso que o meu coração se enche de esperança ao olhar para esse texto, porque eu posso recorrer a um Deus que não somente se identifica com a minha dor, mas tem o poder de mudar a minha situação hoje. Você crê nisso hoje de manhã, que Jesus tem o poder de mudar a sua situação hoje? Hoje, hoje, não é daqui 2 semanas, daqui 1 mês, daqui 1 ano. Há um Deus que tem o poder de mover todas as coisas em seu benefício. Aliás, o autor aos Romanos diz o seguinte, que ele traz até mesmo à existência o que não existe para abençoar você. Esse é o Deus o qual nos encontramos na presença dele nessa manhã. Esse é o Deus que estamos aqui. Nós celebramos a pessoa de Cristo, porque quando Jesus a vê, olha o que diz o verso 12. Ele a chama. Chama. Meu querido, como é bom saber de que Jesus me enxerga, ele se importa, e ele me chama na sua direção. Esse se chama o convite da graça de Deus. Encurvada, sofrendo, porque tem gente hoje de manhã que está andando dentro da ortopedia, dentro daquilo que é o padrão. Ele está ereto, ele está firme, nossa, mas o padrão dele, a coluna dele é assim um exemplo. Mas eu conheço muita gente que anda de pé fisicamente, mas encurvado na alma. Tem gente que o casamento está encurvado. Tem gente que o relacionamento com os filhos está encurvado. Alguma coisa aconteceu que tirou você do eixo, tirou você do prumo. Hoje de manhã, Jesus te vê e ele te chamou. Não pense você que foi a sua única vontade que te trouxe a esse lugar hoje de manhã. Foi a bondade de Deus que te atraiu aqui hoje cedo. A palavra de Deus diz que com amor eterno ele nos amou e com a sua bondade ele nos atraiu. Você foi atraído hoje de manhã a esse lugar. Você não sabia que eu estaria aqui, eu não sabia que você estaria aqui também. Mas Jesus sabia que você ia estar aqui hoje de manhã. Jesus sabia o que eu ia falar, porque a Bíblia diz que antes que a palavra me chegue aos lábios, ele já sabe. Jesus trouxe você hoje de manhã aqui, porque ele sabe da sua dor, ele sabe da sua luta, ele enxergou o seu sofrimento e ele te chamou hoje de manhã aqui. Não para que seja mais um culto, o culto. Não, hoje é dia de manhã de milagre para você, em nome de Jesus. Você crê nisso nessa manhã? Que essa é manhã de milagre para você? Jesus te chama hoje de manhã, manhã de milagre.
Hoje é manhã de milagre, querido. Jesus te chama. Será que você consegue identificar o doce convite da sua voz? É algo que a gente não consegue definir com um vocabulário humano, dentro da rica língua portuguesa. Não há palavras para definir o convite da graça de Deus. A gente se sente movido, quebrantado, porque o Espírito Santo de Deus começa a agir sobre a nossa vida. Aquela mulher é chamada, ignorada por muitos, porque dentro da igreja, ignorada. Às vezes ignorada, não porque os outros queriam ignorá-la, mas às vezes nós queremos enfrentar os nossos problemas sozinhos. Meus queridos irmãos, eu não conheço ninguém que vença nada na vida sozinho. Ninguém. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Nós devemos chorar com os que choram. Às vezes a gente não sabe, não percebe, e não é porque a gente não quer perceber, é porque a pessoa não quer se fazer notada que tem alguém do nosso lado que está com dificuldade, que está precisando de socorro, que está precisando de uma mão estendida, está precisando de uma ajuda. Mas ela passa, isso é problema meu. Isso é um problema, ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim, Senhor. Nós somos membros do mesmo corpo. Nós somos a família de Deus. Nós reunidos aqui servimos para apoiar uns aos outros. A igreja do Senhor Jesus é assim. A gente não vive nessa individualidade. Cada um correndo atrás do seu, ou cantando o tão celebrado funk nacional. Ado, ado, ado. Cada um no seu quadrado. Não. A vida é minha, ninguém... Não, Senhor, meu querido, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, para estender a mão para alguém, para orar, para ajudar alguém que às vezes faltou gás em casa. Você sabia que às vezes numa igreja grande, como a nossa lá em Campinas, e aqui como de vocês, às vezes é assim, tem alguém dentro da semana que não tem dinheiro para comprar um remedinho da pressão. E ele está desesperado, orando, e não pensa você que vai vir um anjo do céu vestido de farmacêutico. Eis que agora ouvi a tua oração. E eu vim da farmácia Drogaria São Paulo em direção... Não, meu irmão, nós vamos ajudar uns aos outros. É uns aos outros. Jesus usa a igreja para ajudar a igreja. Lembra-se como a igreja primitiva começou ou não? Não havia necessidade entre eles. Na medida que alguém tinha necessidade, eles vendiam as suas propriedades e supriam as necessidades uns dos outros. Igreja amorosa. Essa igreja é conhecida no Brasil inteiro por uma igreja amorosa. Por quê? Porque o pastor é um pastor amoroso. Eu louvo a Deus por gente como o pastor Carlos Alberto Bezerra, que é o antônimo do pastor dessa igreja aqui, ó. Você já viu um pastor que alguém é curado, ele fica revoltado? Curou, miséria. Como é que raiva, Jesus curou alguém no culto hoje. Que droga, gente. Você conhece alguém assim? Eu conheço, está aqui, ó. O texto diz que quando Jesus liberta aquela mulher, o chefe da sinagoga, o pastor, o chefe, indignado, eu queria era ver essa mulher encurvada. Porque tem gente que vive dentro dessa realidade. Que bom é ainda a gente descobrir que tem gente como o pastor Carlos Alberto, tem gente como meu pai lá em Campinas, que ama gente, se importa com os outros, abraça todo mundo, cheira todo mundo, beija todo mundo. Aqui é a igreja do beijo. Eu vi na hora que os irmãos aqui, foi só um olhar para o outro, um pulou no pescoço do outro. Que conversa é essa? Eu falei, o que é isso, irmão? Pulou um, Deus, bênção, glória. Reflexo de um pastor amoroso, de um pastor que se importa. Hoje em dia, você já percebeu o que tem aí? Outro dia eu perguntei para um pastor, uma celebridade gospel. Ele disse assim para mim, que hora que é o culto? Não, o culto é às 8. Eu chego às 8h30, porque eu quero chegar, não ter contato com ninguém. Quando acabar o culto, eu vou sair pela porta do fundo, porque eu também não quero ter contato com ninguém. Eu disse assim para ele, escuta, você tem certeza que Deus chamou para ser pastor? Eu falei, porque eu acho que você entendeu errado. Você entendeu errado. Porque o nosso bom pastor Jesus Cristo, ele despedia multidões.
Ele abraçava todo mundo, ele cheirava todo mundo. Eu gosto desse legado do pastor Carlos Alberto, de gente que vai para a porta da igreja e abraça todo mundo. Chega aqui, vem acessa, cheira aqui, abaixa aqui, bota embaixo da subaqueira, é uma bênção. Bota daqui, tira foto, cheira, abraça, as crianças vêm, uma gruda na perna aqui, outra gruda na perna de lá. É assim ou não é, gente? Coisa boa! Igreja que se importa. O perigo da gente estar numa igreja que não se importa com a gente é que a gente sofre muito tempo sem necessidade. Você sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que o caso dessa mulher podia ter sido antes resolvido, não só pela pessoa de Jesus, mas pelos agentes de Deus que agem dentro da igreja. Porque às vezes num lugar, olha, você devia levantar a mão e dar um glória a Deus por fazer parte de uma igreja como essa. É raro, hein, gente? Eu ando por aí, hein? É raro encontrar um lugar aonde a presença de Deus é real, aonde há líderes que se compadecem, que amam, que cuidam, que estão firmes num legado, amando pessoas todos os dias. Hoje em dia é difícil achar um lugar assim. Essa mulher, 18 anos, na igreja, quando Jesus já chama, eu gosto do imediatismo do poder de Deus. O texto diz que Jesus olha para aquela mulher e diz: estás como? Livre da tua enfermidade. Agora, olha que coisa interessante. E Jesus vem e impõe-lhe as... Você sabia que há algo no poder do toque das mãos do Senhor Jesus? Quando Jesus toca em alguém, um toque de Deus hoje de manhã, na sua vida, muda o curso da sua história. Um toque de Jesus. Você não precisa sentir nada, arrepio, porque tem gente que acha que o culto é bom só quando ele arrepia. Vou botar uma lousa daquela, sabe aquelas lousas antigas, aqueles quadro negro, pegar aqueles giz, que tem que às vezes pega uma pedrinha na cal, aí você passa e arrepia ou não arrepia? Upa, arrepia. Porque tem gente que acha que o culto só é bom quando arrepia. Meu irmão, às vezes a gente não arrepiou nada, mas mudou tudo. Porque um toque de Deus, um toque imperceptível. Vou contar um testemunho. Esses dias eu estava na igreja, domingo de manhã, veio uma senhora trazendo a sua filha, o nome dela é Vitória. Ela foi fruto de uma batalha contra a infertilidade. Deus a abençoou, abriu a madre daquela mulher, deu a ela essa menina chamada Vitória. Com o passar do tempo, ela desenvolveu um problema cardíaco. Uma das válvulas dela não havia fechado na sua formação no ventre da mãe. E ela faria uma cirurgia na semana. No final de um culto de manhã, a mãe trouxe a menina no colo. Ela devia ter os seus 2, 3 anos de idade, esperando ter uma idade um pouco mais de saúde e de força para enfrentar uma cirurgia tão agressiva. Chegou no final do culto, na porta da igreja. Ela contou o problema. Eu peguei a menina no colo. Falei: Senhor Jesus, a tua palavra diz que teu servo Davi afirma de que o Senhor nos formaste no ventre da nossa mãe de forma assombrosamente maravilhosa. O Senhor fez cada membro do corpo dessa menina. Basta um toque do Senhor hoje de manhã. E o Senhor fecha a válvula, o Senhor corrige o que está errado, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Oramos no nome de Jesus. Amém. Pronto. Menina foi para o colo da mãe. Passou meses, não ouvi mais notícia. Passou ano, não ouvi notícia. Outro dia eu estou saindo da igreja, vem essa mãe. Pastor, lembra de mim? Difícil. Somos 9.000 pessoas lá, é difícil. Mais ou menos. Se você fala que não lembra, o crente fica chateado. Poxa, pastor, não lembra de mim? Lembro, hashtag SQN. Lembro, hashtag SQN, só que não. Lembro. Sei. Pastor, deixa eu contar a minha história. Eu falei assim, conta um pouquinho da história. Ajuda o pastor. Dá aquela, não, dá um fosfosol para a gente. Quem é do tempo do fosfosol aqui? Levanta a mão. Os mais de 60 para a glória de Deus. Olha aí, ó. Fosfosol. Lembra do fosfosol ou não? Isso que é uma mentira do caramba. O cara tomava fosfosol e esquecia de tomar o fosfosol.
Já viu isso, pastora? Eu estou tomando fosfosol. Ih, esqueci de tomar o fosfosol hoje. Ajudava a memória que nada. Eu falava para ela, me ajuda aqui, a memória do pastor. Disse, pastor, lembra daquele dia? E começou a contar os detalhes que eu já contei para você. Ela disse, tá, lembro. Vem cá, Vitória. A Vitória veio, uma menina já, agora com seus 4 ou 5 anos de idade. Falei, pastor, no dia seguinte, nós fomos ao médico fazer o preparo pré-cirúrgico. E fizeram mais uma ecocardiograma, é isso, cara? Ecocardiograma, né? Que coloca assim para ver um músculo tal, as válvulas. Pastor, os médicos ficaram surpresos. Falei, por quê? Porque a válvula estava completamente fechada. Completamente fechada. Deixa eu dizer algo aqui, querido. Aí você me pergunta, você sentiu alguma coisa, pastor? Não senti nada, eu estava com fome. Era final do culto, eu estava doido para ir embora. A menina, ela não arrepiou? Eu acho que não, só se foi com a minha feiura. Não vi nada, mas sabe de uma coisa? Jesus tocou na vida dela. Querido, hoje de manhã, o que você precisa é de um toque das mãos do Senhor Jesus. Você pode não sentir nada. Você pode não sentir nada. Fui no culto, não senti nada, não arrepiou. Não senti nada, o pastor falou. Nada, não senti nenhum lampejo. Nada, não deu um siricutique em mim, nada. Mas sabe de uma coisa? Quem sabe essa semana reserva uma boa nova de Deus para a sua vida. Porque se você crer, se você buscar, se você clamar, um toque de Jesus muda a sua história. O texto diz que essa mulher, eu estou quase terminando, versículo 16. Vamos pular aqui o texto em que Jesus aborda o chefe da sinagoga, verso 16. Jesus diz assim, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Quanta gente dentro da igreja, às vezes, cativa. Veja só, Jesus disse que ele era crente. Ela era filha de... Ela estava onde? Na igreja. Mas tem gente dentro da igreja que não usufrui da plenitude daquilo que Jesus tem o poder de fazer na sua vida, porque se acomoda, se acostuma. Hoje de manhã, querido, receba uma palavra de esperança para o seu coração. Saiba que há um Deus que tem o poder de quebrar as cadeias nesta manhã. As cadeias que te prendem, as cadeias que te amarram, de viver um casamento pleno, de viver uma vida plena, de viver uma vida cristã saudável, intensa. Jesus está aqui hoje de manhã. O supremo pastor, o bom pastor, ele veio para desfazer as obras do diabo. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E hoje de manhã, saiba que em nome de Jesus, cadeias se quebram. Deus hoje está te arrancando do cativeiro da dor, do sofrimento, da decepção. Pastor, o meu casamento, pastor, é um divórcio, pastor, é uma decepção, pastor, é uma infelicidade na vida sentimental, eu ando encurvado, eu ando para baixo. Você foi ceifado de qualquer perspectiva de um futuro melhor, você só olha para baixo. Jesus hoje quer tocar na sua vida e fazer você mais uma vez olhar para o horizonte, na expectativa de que dias melhores estão chegando. Queridos, eu sou contra o discurso que tem sido anunciado por aí. Esse ano vai ser um ano de muita dificuldade. Eles esqueceram que nós somos brasileiros. Brasileiro, dificuldade. Se você procurar no dicionário Aurélio, brasileiro, sinônimo, dificuldade. Qual que é o brasileiro, meu irmão? A gente tira de letra. Passou a situação, a gente dá um jeito, meu irmão. Gasolina, já bota um pouco d'água nela, bota álcool, bota alguma coisa, empurra, sei lá, nós arrumamos alguma coisa. Sabe por quê? Nós não somos um povo que se deixa ficar cativo e encurvado por causa de um espírito que quer imperar sobre a nossa vida. O problema desse texto diz que havia um espírito sobre aquela mulher. E tem muita gente que um espírito... E o texto não diz que era um espírito maligno, não. Diz que era um espírito de enfermidade. Gente que aceitou uma situação, se curvou diante dela. Hoje de manhã, Jesus te vê. Jesus te chama.
Olha que coisa linda como acaba esse texto. Verso 17. Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Como eu gosto desse Jesus que frustra o intento do inimigo contra a nossa vida. Você chegou aqui achando que viveria mais uma semana de cativeiro. Deixa eu dizer algo para você. Surpresa. Jesus está aqui. Ele vai te libertar. E aqueles que zombavam e as trevas que julgavam ter você confinado, vão hoje ficar assombrados com aquilo que Jesus Cristo está fazendo nessa manhã na sua vida. O versículo 17 termina dizendo que o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Querido, esse texto, ele está acontecendo hoje de manhã. Ela estava numa sinagoga, nós estamos num templo. Ao estar na sinagoga, Jesus chega, Jesus está aqui. Jesus vê a dor daquela mulher, ele vê a sua dor hoje de manhã também. Jesus chama aquela mulher, Jesus te chama hoje de manhã também. E o mesmo poder que operou na vida daquela mulher, opera na sua vida hoje de manhã. Porque o Jesus a quem anunciamos e servimos é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e ele vai ser para sempre. Você pode ficar de pé, deixa eu orar com você, por favor.